Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar esse comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para incrementar e dinamizar suas aulas. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 3, o tema será no tempo que se chama hoje. Na lição anterior, refletimos que não devemos ser negligentes a tão grande salvação que nos foi alcançada por meio da obra de Jesus Cristo. Refletimos também que Jesus Cristo é aquele que pode ter empatia pelo gênero humano, pois suportou as nossas dores e a nossa condição, mesmo sem pecar. Por fim, refletimos que nele somos chamados à família de Deus e pertencentes ao seu reino celestial. Segundo Thomas Constable, o autor de Hebreus desenvolve firmemente seu argumento de que Jesus é supremamente grande. Veja, ele é maior que os anjos, o autor de uma grande salvação e grande o suficiente para se tornar homem para realizá-la. Agora, o autor volta a sua atenção para Moisés, considerado pelos judeus como o maior dos homens. O escritor não faz nada para menosprezar Moisés, nem o critica. Ele aceita a grandeza de Moisés, mas mostra que, por maior que ele fosse, Jesus era muito maior. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É importante destacar que o autor de Hebreus entende que era importante convencer os judeus a quem a carta foi dirigida de que Jesus Cristo é maior que Moisés. Porque toda a religião judaica veio por meio de Moisés. No entanto, o cristianismo veio por meio de Jesus Cristo. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, uma vez que a pessoa e a honra de Moisés aparecem em primeiro plano em qualquer discussão religiosa, o autor continua sua argumentação demonstrando a superioridade de Cristo sobre o grande intermediador. A superioridade é vista primeiro com relação à posição. Ambos haviam sido fiéis, mas enquanto Moisés era da parte do sistema de adoração de Israel, Jesus era o projetista divino do sistema. Moisés era um servo, enquanto Jesus era o filho. Bruce aponta para a correção necessária na visão dos leitores acerca de Cristo quando afirma: em algumas seções do cristianismo judaico, o papel de Cristo era considerado o de um segundo Moisés. Aqui, ele é apresentado como muito mais do que isso. Hoje vamos refletir sobre a superioridade da obra de Cristo sobre Moisés e a antiga aliança, sobre o perigo da incredulidade e sobre a importância de testemunhar a nossa fé para as gerações seguintes. Por fim, mostraremos que a nossa peregrinação nesta vida não deve desencorajar a nossa fé em Jesus. Ora,
É importante observar que na introdução do capítulo 3, que é um complemento daquilo que já fora refletido no final do capítulo 2, segundo o qual em Cristo todos nós tornamos participantes da vocação celestial. Isto é, por meio da obra de Cristo, nós somos constituídos filhos de Deus e pertencentes ao seu reino. O autor da carta aos Hebreus introduz um assunto importante nesse terceiro capítulo: a importância de seguirmos firmes em obediência ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Evidentemente, estas duas expressões, apóstolo e sumo sacerdote, não estão aqui por acaso. Veja, pois são elas que revelam um objetivo importante do autor. As duas expressões mostram que Jesus é o enviado, ou seja, o apóstolo de Deus para a nossa salvação. E a segunda expressão, a qual refletiremos mais profundamente nas lições posteriores, revela que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Isto é, ele é aquele que tanto nos revela o Pai, quanto é aquele que nos conduz ao Pai. Portanto, o autor exorta os nossos irmãos hebreus a considerar atentamente a grandiosidade e a fidelidade da obra de Jesus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, verso 2 e 3. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Para Kistemarker, entre aqueles que receberiam a epístola, alguém poderia perguntar-se: Jesus é maior do que Moisés? Os judeus pensavam que ninguém era maior do que Moisés, pois ele havia dado ao povo de Israel 2 tábuas de pedra nas quais Deus tinha escrito a lei. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 34. Enquanto o termo apóstolo relaciona-se por comparação a Moisés, a designação sumo sacerdote é rememorativa de Arão. As funções separadas desses dois irmãos são combinadas e são cumpridas na pessoa única de Jesus. Em sua obra, Jesus é maior do que ambos, Moisés e Arão. O apóstolo não é meramente enviado, ele é empossado, veja, com a autoridade daquele que o envia. Além disso, ele pode e deve falar somente as palavras que o superior dá. Ele é proibido de expressar suas próprias opiniões quando elas são diferentes das de quem o enviou. Jesus, então, proclama a mesma palavra de Deus. Ele traz o Evangelho, as boas novas. Como vimos, o autor de Hebreus ilustra essa superioridade da missão de Jesus, comparando com o personagem mais importante do Antigo Testamento, Moisés. É importante que nós vamos mostrar aqui essas diferenças através do infográfico que vai estar sendo projetado enquanto falamos. A tamanha importância desse se deve ao fato de que foi através da ação dele, em obediência a Deus, que a antiga aliança fora estabelecida. Assim, o autor que quer nos mostrar que Moisés foi fiel à orientação do Senhor em estabelecer a antiga aliança com o povo. Porém, Jesus é o mediador de uma aliança superior, porque justamente ele é o próprio Filho de Deus. Essa importante verdade é ilustrada pelo autor com a ideia de uma casa. Nesta casa, Moisés é como um bom mordomo, um servo fiel que obedece a todas as ordens do seu senhor. É um excelente administrador dos seus bens,
mas Jesus é o próprio dono da casa. E por mais que Moisés fosse fiel e excelente em suas obras, ele nunca chegaria à autoridade do dono da casa, como é Jesus. Ora, podemos aprender uma lição importante aqui sobre fidelidade a Deus. A Bíblia nos informa sobre a vida de Moisés e toda a sua fidelidade para com o Senhor, mesmo com as limitações próprias da sua humanidade. Certamente, a fidelidade é uma prova inabalável de fé. De modo semelhante, ouvimos também histórias de fé dos irmãos próximos de nós e que antecederam a nossa vivência cristã. Assim como Moisés, eles também tinham as suas limitações inerentes à própria condição humana, mas viveram em fidelidade para com o Senhor. Agora, é o nosso tempo para sermos fiéis em toda a casa de Deus e deixarmos um legado para as gerações futuras. Por outro lado, assim como já foi escrito que a fidelidade ao Senhor é uma evidência de fé, a infidelidade é uma evidência da incredulidade. O autor da carta aos Hebreus reconhece a importância de destacar essa verdade e, por isso, inspirado pelo Espírito Santo, faz menção ao Salmo 95, versos 7 e 8, o qual exorta que se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, nos mostrando que, ao contrário daqueles que no passado recorrentemente resistiram a Moisés e ao Senhor, nós devemos ser submissos e obedientes a Deus, depositando a nossa fé em Jesus. Ademais, é muito interessante que o autor da carta aos Hebreus destaque o tempo presente como uma forma de evidenciar para os irmãos o testemunho para a próxima geração dos cristãos. No verso 13 do capítulo 3, ele exorta os irmãos a se animarem, no sentido de fortalecerem-se espiritualmente. Da mesma forma, nós estamos agora, no tempo que se chama hoje, devemos fortalecer uns aos outros para também servirmos de testemunho para a próxima geração de cristãos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Segundo Donald Guthrie, para o autor, o que lhe preocupa é que a descrença invariavelmente leva a consequências malignas. A descrença leva as pessoas a afastar-se do Deus vivo. A palavra usada para afastar-se é a raiz da qual é derivada a apostasia. Envolve um desvio da verdade, ou seja, afastar-se do Deus vivo é a maior apostasia possível. Já o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento vê nesta segunda passagem de advertência, na qual os leitores são alertados contra o perigo sutil da incredulidade que privara, veja, Israel de seus privilégios de sacerdócio nacional e descanso imediato em Canaã, e agora poderia roubar aos crentes o seu privilégio de serem companheiros, ou seja, participantes no sacerdócio de Cristo e de participarem da vida de descanso na plenitude da bênção do reino. Ora, diante de tão grande responsabilidade, devemos nos perguntar: o que nós temos testemunhado no tempo em que se chama hoje, para a próxima geração de cristãos? Não é incomum que algo tolerado por uma geração seja acolhida pela próxima geração.
Assim, é perigoso para a nossa geração tolerarmos o pecado e a consequente frieza e indiferença espiritual, pois certamente comunicaremos isso à próxima geração e essa, por sua vez, irá acolher, veja, tal estilo de vida. Portanto, seja um testemunho vivo de fé e perseverança para seus filhos, netos, crianças e adolescentes da igreja. Isso posto, o autor da carta aos Hebreus ainda nos ensina que, por sermos participantes de Cristo, isto é, comprometidos pela fé com a sua obra redentora e com a congregação dos santos, que é o corpo, somos instados a perseverar no sofrimento, assim como Cristo perseverou, dando testemunho disso a todos, guardando firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Assim, podemos perceber aqui algo muito revelador sobre a carta. Não existe caminhada cristã sem os testes da fé. Para atestar essa grande verdade, o autor relembra a peregrinação do povo de Israel no deserto em direção à terra prometida. O Salmo 95, já mencionado aqui, que é a fundamentação para este capítulo 3 da carta de Hebreus, é um convite à adoração ao Senhor em reconhecimento pelos seus atos poderosos. Diferentemente da atitude rebelde e insubmissa da geração dos filhos de Israel que atravessaram o deserto. Desse modo, veja, esse salmo nos ensina uma lição importante. Se hoje, nesta geração, também ouvimos a voz do Senhor, de forma alguma devemos ser como aqueles do passado que colocaram Deus à prova. De fato, o povo de Israel que saiu do Egito sucumbiu na rebeldia e na insubmissão. Por essa razão, peregrinaram por 40 anos no deserto até que todos pereceram, exceto Josué e Calebe. O deserto foi a prova da fé daquele povo e eles foram reprovados. A conclusão do Salmo 95 é uma promessa do Senhor segundo a qual, veja, aquela geração jamais entraria em seu descanso, isto é, na terra prometida. Um triste fim para um povo que experimentou tantos milagres. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versos 16 ao 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Para Thomas Constable, quando os israelitas em Cádiz Barneia ouviram o julgamento de Deus sobre sua incredulidade, eles confessaram seu pecado e tentaram ir contra os cananeus, mas foram derrotados. Deus não aceitou seu arrependimento. Da mesma forma, pode chegar um momento em que nos recusamos a crer em Deus e então nos arrependemos, que nosso arrependimento não fará bem algum. É isso que significa quando lemos que é impossível se arrepender. Nosso arrependimento é então ineficaz porque Deus não aceita. Um coração de descrença é um coração mau. Um coração mau de descrença está na base de todos os nossos afastamentos pecaminosos de Deus. Se uma vez permitimos desconfiar de Deus,
poderemos logo abandoná-lo. Por fim, essa sessão é um lembrete ilustrativo e histórico, porque os israelitas, em sua obstinação, morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Para os cristãos, portanto, a experiência da rebelião dos israelitas deve servir como um aviso que não deve ser tomado com leviandade. Os leitores da carta são exortados a permanecerem com coragem e esperança como membros da família de Deus. Eles não podem virar suas costas para Cristo em descrença, pois afastar-se de Cristo é afastar-se de Deus. Da mesma forma, ainda hoje, a nossa fé é provada no desertos da vida. A nossa existência neste mundo é como uma peregrinação e somos tentados recorrentemente a murmurar contra Deus e não crermos em suas promessas. É verdade que muitos abandonam a fé e perecem no deserto. Mas, para nós, o povo de Deus, o deserto é um lugar passageiro. Lembre-se disso. Não é um lugar para estar, mas para passar. Quando ele passar, entraremos para sempre no descanso de Deus. Devemos examinar a nós mesmos e um ao outro em profundidade para ver se alguém tem um coração descrente e pecaminoso. A partir das Escrituras, mostram que o que leva alguém a desviar-se de Deus tem a sua origem, desenvolvimento e ação na descrença. A descrença, caracterizada pela desconfiança, primeiro se expressa na desobediência, o que por seu turno resulta em apostasia. Os sinais da apostasia são dureza de coração e inabilidade de arrependimento. Não deixemos, portanto, que a incredulidade tome posse do nosso coração no tempo que se chama hoje. Eu finalizo perguntando: você consegue lembrar de alguma experiência extraordinária de fé em sua igreja que os irmãos da geração passada experimentaram? Como essa experiência te encoraja na fé? Você considera a sua geração fiel ao Senhor? Qual seria o maior legado espiritual de sua geração para a próxima geração? Qual a sua primeira reação quando os sofrimentos da vida te alcançam? Você busca socorro em Deus e confia em suas promessas ou manifesta uma atitude de murmuração? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCFé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi No Tempo que se chama hoje. Gostaria ainda de fazer um convite especial para todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Mas não espere muito. Aproveite o tempo que se chama hoje. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário dessa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que o assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar esse canal.
você também pode ouvir esse podcast ou esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.